Em negociações com o Grêmio, o volante Juan Nardoni ficou de fora da partida de hoje do Racing pelo Campeonato Argentino. Depois da vinheta eu te conto alguns detalhes a respeito dos valores, também sobre o conflito de informações que tem no Brasil e no nosso país vizinho. A gente vai falar também sobre outras possibilidades do Grêmio e como o tricolor enxerga o mercado europeu para o primeiro volante. Além disso, a gente vai falar também sobre a hierarquia dos reforços, como o Luiz Castro e a direção do Grêmio trabalham com os nomes até o final da janela de transferências. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal e antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hypa o vídeo aqui embaixo também que é importantíssimo pra gente, tá bem? Gente, vamos falar sobre Juan Nardoni, porque tem algumas novidades e até um conflito de informações que a gente precisa trazer aqui para vocês, tá? Internamente, o Grêmio não nega nenhum interesse e nem que tenha feito uma proposta ao jogador. Mas a informação do Eduardo Gabardo, ela dá conta de que a proposta do Grêmio é muito diferente, ou seja, muito abaixo daquilo que se noticia na Argentina. A primeira proposta noticiada na Argentina foi de um valor de 6 milhões de dólares mais uma porcentagem do Aravena. Hoje, o César Luiz Mello, repórter muito bem informado de mercado internacional, informou que o Grêmio fez uma nova proposta ao Racing. Uma proposta de 7 milhões de dólares mais 2 milhões em bonificações, que chegaria aos 9, que é uma proposta muito próxima da proposta dos valores, na verdade, pedidos pelo Racing. Eles pediram 10 milhões de dólares para fechar pelo jogador. A questão agora é a seguinte, tá? Primeiro que as informações daqui e de lá não batem. O Grêmio fala que ofertou menos e lá eles colocam um valor bem elevado, um valor que o Grêmio, inclusive, aqui nos bastidores fala que não chegaria. Lá na Argentina, é tratado como uma negociação avançada. Aqui no Brasil, as informações que dão a respeito do Grêmio, é tratado como uma negociação que está mais próxima de ser encerrada pelo lado negativo do que positivo, pelos valores pedidos ao Racing. E existe uma outra situação. O Grêmio monitora o mercado sul-americano, e isso é claro, e já foi falado sobre isso, e tem o Nardoni dentro do seu radar de interesse, mas também trabalha com outros nomes. O próprio nome do Franco Ibarra, jogador do Rosário Central, é um dos nomes que foi trabalhado. O Ascacibar também era um nome, mas acabou indo para o Boca Juniors, e o Grêmio ainda trabalha com outros nomes. Mas o Grêmio tem, hoje, o futebol europeu como meta. E a gente falou sobre isso algumas vezes. Hoje, dia 2 de fevereiro, fechou. Foi o deadline day da janela europeia. Fechou a janela. E o Grêmio imagina que a partir de agora, os negócios que o Grêmio pretendia avançar no futebol europeu têm mais chances de ser concluídos. E o Grêmio trabalha para fechar o primeiro volante até o final da semana. Então, o nome do Nardoni é um nome que o Grêmio negocia, mas não seria, dentro desse cenário vindo das notícias do Brasil, um nome em prioridade. Mas é importante a gente colocar aqui uma situação que chamou muito atenção e foi colocado também como pauta lá na Argentina. O Nardoni foi sacado hoje do time titular do Gustavo Costas na partida do Racing contra o Tigre da Argentina pelo Campeonato Argentino. E por que isso é importante, tá? Porque dos últimos 30 e poucos jogos do Nardoni, ele só foi reserva por 2 vezes. E hoje ele nem entrou no jogo. Ele foi para o banco de reservas, foi sacado de última hora, estava entre os relacionados, foi para o banco e nem entrou no jogo. Ele não entrou. E lá na Argentina isso se dá conta de que tem relação sim com a negociação que ele tem com o Grêmio. Então é importante a gente ficar de olho nesse sentido, porque lá se fala em uma negociação avançada, mesmo que o Grêmio aqui negue que exista um acerto, ou até mesmo um avanço, ou até mesmo um aceite por parte das propostas que o Grêmio enviou. O valor pedido pelo Racing, pelo que o Grêmio nos passa, é maior do que o Grêmio ofertou. E não teria um princípio de acordo. Então é importante a gente ficar atento em relação a isso, mas já é algum passo diferente daquilo que se imaginava. Os torcedores do Racing, inclusive na Argentina, já dão o Nardoni como fora do clube. Então é algo para a gente ficar de olho nesse sentido. O Grêmio monitora o mercado sul-americano, mas tem a prioridade ainda de encontrar alguém no futebol europeu com valores abaixo do que se imagina. E para a gente ir nessa pegada a respeito dos reforços, o Grêmio tem até o dia 3 de março para fechar as contratações, porque é o dia que fecha a janela. Dentro disso, o Grêmio tem algumas prioridades e uma hierarquia para a importância dos reforços. Camisa 5 a gente já falou, prioridade fechar até o fim da semana. E depois, a gente falou muito do camisa 10, mas hoje existe uma outra prioridade dentro do mercado, que é um lateral direito, que surgiu a partir do mau momento do Marcos Rocha,
do mau momento físico do João Pedro e da incerteza de um garoto que ainda é o Vitor Ramon, o RJ. Se imagina, e era um pedido já do Luiz Castro anterior, a contratação de um lateral direito. Isso voltou à pauta. E começou a se tornar mais importante e mais urgente, e com uma hierarquia maior dentro dos reforços, a partir desses movimentos que a gente falou. E por que eu coloco isso aqui? Porque hoje existem duas gavetas de reforço no Grêmio. O 5 e o 2, que são pedidos do Luiz Castro e tratados como desejos do treinador. E o camisa 10, que não é um pedido e nenhum desejo do treinador, mas é algo muito mais vindo da direção gremista. A gente falou isso, inclusive, na jornada do Bagé, no último sábado contra o Juventude, como uma informação, de que o Grêmio trabalha com a contratação do 10, mas por um desejo da direção, por trazer a cereja do bolo, esse cara diferenciado, algo que veio lá da campanha, antes mesmo da chegada do Luiz Castro. Então por isso que o Grêmio trabalha com a contratação desse nome. Não é um pedido e nem uma exigência do treinador português. O que ele quer é um 5 e um 2. Então se a gente for colocar uma prateleira de hierarquias, a gente está falando do primeiro volante como o mais importante, o lateral direito como uma segunda prateleira e o camisa 10 lá embaixo. É assim que trabalha a direção gremista. Então, depois da chegada de um 5 e de um 2, o Grêmio vai trabalhar com calma a partir da chegada de um 10 para trazer realmente um cara que seja diferenciado. Não trazer só por trazer, até porque não é um pedido do treinador. É um desejo da direção trazer um cara diferenciado. E por isso que se tem calma e ele é o último dentro dessa hierarquia, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações e deixa também teu comentário. Dentro da hierarquia de importâncias, qual o teu reforço mais urgente? É o 2? É o 5? É o 10? É um outro que nem está na pauta do Grêmio? Tu está confiante de que o Grêmio feche a contratação de um primeiro volante até o fim da semana? Tu acha que deve ser o Nardoni? Tu acha que o Grêmio deveria buscar outro jogador? Deixa aí pra mim. Beijo!